Hi you guys, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui sobre palavras que nós adicionamos o ing, certo? E vamos ver mais alguns exemplos aqui nesse vídeo, certo? Vamos lá pessoal? Então aqui ó, nós vamos utilizar o ing quando na frase tem um phrasal verb, certo? E depois ele é seguido de uma ação, certo? Para você que não sabe o que é phrasal verb, eu vou fazer vídeos aqui falando sobre, essas palavras, certo pessoal? Mas o phrasal verb ele é constituído do que? Uma palavra mais uma preposição, certo? Um verbo mais uma preposição, ok? Eu vou mostrar aqui nos exemplos para vocês como que funciona, certo? E o phrasal verb não tem como você traduzir ao pé da letra, certo? Porque ele tem um significado às vezes diferente do que está escrito ali. Então, não dá para traduzir assim ao pé da letra. Então, conforme você vai estudando, escutando, você vai aprendendo o que significa o que, ok, pessoal? Então, vamos para o exemplo aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, nessa frase aqui, ó. I look forward to hearing from you. Eu estou ansioso para ouvir de você. Então aqui, ó, esse phrasal verb aqui, ó, look forward to. Então, toda essa palavra aqui significa ansioso, né? Esperar, nesse sentido, ok? Então aqui, ó, nessa frase aqui, esse sentido está como ansioso, né? Eu não vejo a hora de ouvir de você, no caso aqui, essa tradução. Ok, pessoal? Então, isso aqui que é o phrasal verb. Percebe aí que ele é uma palavra seguida aí de uma preposição, que é o to aqui. Então, nós vamos, como está no sentido aí de ação, né? O próximo verbo aqui, ele vai ser acrescentado ing aqui, certo? Que é ouvir. Ok, pessoal? Entenderam aí como que funciona? Nessa segunda frase aqui, ó. You give up running. Você desistiu de correr. Então, aqui o give up no sentido de desistir. Por isso que eu falo para vocês que não adianta traduzir aí ao pé da letra, certo? Porque aí a tradução dele não tem nada a ver com o sentido que esse phrasal verb quer passar para você, ok, pessoal? Então aqui, ó, you give up running, você desistiu de correr, certo? Então não tem nada a ver com a escrita aqui, né? A tradução é totalmente diferente, ok, pessoal? Vamos para o próximo exemplo aqui. Então, nós vamos colocar o ing, por exemplo, aqui, ó, nesses verbos, como por exemplo o enjoy, finish, keep. Quando tem esses verbos, é obrigatório você colocar o ing depois, certo? Como aqui, por exemplo, aqui, I enjoy running, eu gosto de correr. Então, aqui o enjoy, aqui, o significado dele é gostar, certo? E como eu estou utilizando ele, é obrigatório depois você colocar ing, certo? No verbo seguinte. Então, esses verbos aqui, ó, quando você tiver ele na frase, é obrigatório você colocar o ing no verbo seguinte, né? Aqui, ó, o outro exemplo aqui, ó, to finish working, terminar de trabalhar. Então, nós adicionamos o ing aqui, ó, depois desse verbo aqui, o finish, ok? Então é obrigatório você colocar o ing, certo, pessoal? Agora aqui, ó, nesse exemplo, pessoal, já acontece ao contrário, né? Por exemplo, aqui, ó, quando você utilizar o verbo to need, want, sim, nesses exemplos aqui, depois do próximo verbo, nós temos que utilizar no infinitivo. Para você que não lembra o que é verbo no infinitivo, quando o verbo está na sua forma natural, né? Como por exemplo, pular, dançar, escutar, beber. Então, tudo terminado em er, or, né? Que é na sua forma natural, certo? Sem ser conjugado. Esse é o verbo no infinitivo, ok? Como por exemplo aqui nesse exemplo, I need to dance. Então, eu estou utilizando aqui, ó, tá vendo? O verbo need, certo? Então, depois dele eu preciso utilizar o verbo na forma infinitiva. Então, aqui é to dance, que é dançar. Ok? Entenderam aí, pessoal? E normalmente os verbos no infinitivo, eles são acompanhados do to aqui. Tá vendo, pessoal? Isso daqui é uma dica aqui para vocês. Então, geralmente os verbos no infinitivo, eles são acompanhados do to. Ok? Então, só reforçando aí, quando nós utilizarmos, então, na frase verbos que tem o need, o want e o sim, o próximo verbo aí vai no infinitivo, ok, pessoal? Então, essa é uma regra aí que é diferente aí já da outra que eu tinha mencionado para vocês, ok? Nessa segunda frase aqui, ó, do you want to play?
você quer jogar, então aqui eu estou utilizando o want, né? E depois dele eu tenho que utilizar o verbo no infinitivo. Ok, pessoal? Entenderam aí? Vamos para o próximo slide. Agora aqui, ó, por exemplo, esses verbos aqui, ó, to like, to hate, start, né? Tanto faz você colocar o ing ou no infinitivo. Normalmente aí eles usam mais o ing, mas aí conforme você vai estudando, vai aprendendo, você vai se adaptando aí e ver a forma melhor que você vai utilizar ele. Se você quer utilizar com o ing ou só na forma infinitiva, você que escolhe aí. Qualquer uma dessas formas está correto, certo, pessoal? Então, tanto faz. Por exemplo, aqui, ó, I hate walking. Eu odeio caminhar, né? Então, aqui, depois do verbo hate, né? No caso, eu posso utilizar o ing ou também não. Por exemplo, aqui, ó, I hate walk. Eu odeio caminhar. Significa a mesma coisa. Aí vai da sua preferência, certo? Entenderam aí, pessoal? Então tá aí, mais um vídeo aí falando, né, sobre o ing, ok? E se você não sabe como colocar o ing aí nas palavras, eu vou deixar um link aí em cima aí que ensina, né, as regras para você colocar ing, ok, pessoal? Então até uma próxima aula aí e bye bye. Tchau, pessoal!